Olá a todos, muito bom estar aqui novamente com vocês nesse espaço, fazendo uns estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa preleção que fala da passagem de Jesus, mais uma anotação feita por o apóstolo Lucas e o apóstolo Mateus. E o título desta preleção de hoje haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer uma leitura breve dos itens 1 e 2, anotado pelo apóstolo Lucas e, na sequência, o apóstolo Mateus. E é interessante que a gente leia as palavras de Jesus e sinta o magnetismo que ele deixou embutido dessas palavras. E o título do item 1 e 2 é exatamente Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do seu tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20, anotou a seguinte passagem, a seguinte palavra de Jesus: Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiro ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. Bom, Jesus há 2000 anos já deixou essa mensagem que repercute inclusive para esses momentos, né? Então nós temos que dar uma relevância sobre isso. Os profetas que passaram pelo planeta, entre a colocação do nascimento e a posição de Moisés, em 1000 a 1200 anos, até o nascimento e a posição de Jesus aqui na Terra, vários profetas passaram. Mais ou menos cerca de 16, 17 profetas. Os que mais se destacaram foram os profetas Elias, Ezequiel, o profeta Daniel e o profeta Jeremias. Nessa ordem, são os profetas que mais se destacaram. E tem os outros, e são conhecidos como os profetas maiores. Os profetas menores são os demais, e todos eles vêm trazer a mensagem de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre conceito de profeta. O que é um profeta afinal? É uma pessoa, é aquele que traz, anuncia os desígnios divinos e também tem a capacidade do quê? De proferir, de predizer o futuro, as coisas que ainda hão de vir. O profeta nada mais, nada menos é que um médium. E o médium, às vezes, bem ostensivo, porque ele tem capacidade de fazer efeitos físicos e efeitos de inteligência, e inclusive até cura. Era necessário que assim o fosse, porque naquela época, pela ignorância, pela imaturidade da raça humana, os hebreus tinham uma boa características, porque eram um povo que era monoteísta, acreditava em Deus. E o percurso desse amadurecimento era necessário que assim ele se o mantivesse, para que Jesus pudesse vir e trazer a segunda forma de revolução, né, do planeta com seus ensinamentos.
E foi uma sementinha por Moisés e Jesus veio agora espalhar essa semente para todo o planeta, começando no ponto da região que ele nasceu, lá no Oriente Médio. Bom, nós temos aqui no item 9 deste mesmo capítulo, anotado por Allan Kardec, editado por Erastus em 1862, Erastus de Paneia, que foi um dos 70 discípulos que trabalhou com Jesus na época do seu messianato. E Erastus ainda continuou trabalhando com Jesus na implantação do Espiritismo, por via do Allan Kardec. E Erastus fala características do verdadeiro profeta. Então nós já sabemos o que significa o profeta. Vamos conhecer essas características. Mas antes Erastus falou uma coisa intrigante. Ele falou assim: desconfiai dos falsos profetas. Essa é uma recomendação que vale para todos os tempos, principalmente nos tempos de transição. Pois são nessas épocas de transição que vão surgir uma multidão de ambiciosos e intrigantes, que apresentam como reformadores e messias. Olha que mensagem importante. E está valendo para esse momento, Nós vimos que quantas igrejas aparecem do dia para a noite, praticamente a gente vê uma igreja a cada esquina. A necessidade da gente ter mais atenção a essa situação e ver, espalhar, ou melhor, separar o joio do trigo, Mas como é que eu vou reconhecer um bom profeta? Tem 5 características muito importantes. Primeiro, eles têm um intelecto avantajado, Eles são inteligência superior. A sua moral é magnífica, é uma moral superior. O terceiro sinal é que eles não reconhecem a si próprios, porque eles são muito modestos e humildes. E o quarto sinal é que eles não ficam fazendo propaganda de si próprio, Falando, olha, eu sou o profeta, eu vim de Jesus, eu vim por parte de Deus, olhai para mim, estou aqui. Não, eles agem de uma forma bem diferente, eles não ficam se auto-anunciando. E mais importante, conhece-se pela dedicação e o amor que eles têm pelo próximo. Essas são as características do verdadeiro profeta. Se nenhum dos profetas que hoje surgiram não tiverem essas características, nós estaremos confrontando com os falsos profetas, E é interessante, Você já deve ter ouvido alguma vez na vida, surgiu alguns messias e alguns profetas espalhados por alguns países do mundo, Como é que pode ter Jesus como Messias retornando em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, nomes nobres como São Paulo e São Pedro surgindo em 2, 3 pontos diferentes, Dá para se pensar. E assim nós vamos entender um pouquinho sobre esse sermão profético. O sermão profético foi anunciado por Jesus no final do seu messianato. O sermão profético é conhecido por 7 sinais de alertas que Jesus deixou para dizer que seriam os finais dos tempos. Os finais dos tempos não seriam os finais da terra, destruição devastadora, final da humanidade. Imagina, vamos pensar bem. Jesus é o nosso governador desse planeta, ajudou a construir esse planeta e vai destruir? Não. Nós espíritas conhecemos como a transição desses finais de tempo, o encerramento de um ciclo que seria um planeta de provas e expiações para um novo ciclo que já está iniciado e que vai se formar, fundamentar, dentro de pouco tempo, como planeta ou o mundo de regeneração. Sim, é essa passagem de transição. E aí nós vamos encontrar muitas coisas interessantes sobre os ensinamentos de Jesus sobre a maturação do planeta que já está dando início nesse momento. Nas obras do Allan Kardec, ele cita que muitos espíritos
profundamente, vamos dizer assim, perturbadores, né? Esses espíritos, eles ficaram segurados, retidos no plano espiritual, sem reencarnar por muitos séculos. Eles são tão perturbadores que eles iriam atrapalhar a evolução do planeta, então eles ficaram retidos propositadamente. E esses espíritos foram dada a oportunidade de eles reencarnarem agora no planeta. Há cerca de mais de 70 anos, esses espíritos vêm reencarnando. A partir da década de 50, de 1950, assim chegou a afirmar o Chico. Esses espíritos, eles têm uma característica da sua personalidade, que são entidades comprometidas, né, com graves erros, trazem a marca da dor, a marca da raiva, do ódio e a marca do sangue. Esses espíritos são inteligentes, né? Muito inteligentes, porque eles passam a ter o controle do magnetismo, do controle, que são pessoas que têm carisma, e eles conseguem envolver população, principalmente as populações, ao grupo de pessoas que são simplórias, que não têm ainda uma maturidade de análise, eles são ainda bem simples. E é esse grupo de pessoas que acabam tendo o processo de seguir esses indivíduos. Eles são envolventes e eles carregam massas e se diz por nome de Messias, né? E dizem para a população do mundo que eles vêm trazer a solução de todos os problemas. Nós temos aí espalhado gurus, alguns líderes, né, de grupos, e tem seus sectos, né, que seguem eles, acreditam piamente nessa situação. Eles põem ao vestimento um título de Messias, não propriamente citando o próprio nome de Jesus, ou até citando, mas falam que eles são a solução do mundo. E se nós realmente estudamos as obras de Jesus, estudamos o Evangelho, sempre foi colocada a posição de que a reforma do mundo, a solução do mundo, parte de cada um de nós, da nossa mudança de ser, de agir, de falar. E essa mudança vai fazer com que viremos um sol que ilumina o ambiente que nós percorremos, que pode ser exemplo assistido não só pelos próximos, mais próximos, que são os nossos familiares, mas os nossos amigos, colegas de trabalhos. É essa mudança que cada um começar a fazer, vai se formar um elo, uma corrente, e aí sim nós vamos ter as mudanças que queremos no mundo. Isso está sendo pronunciado há muito tempo. Mas esses falsos profetas, esses falsos messias, são audaciosos. E aí é que nós devemos entender como que eles podem fazer. Distorcem as ideias cristãs. Nós vimos aí algumas coisas que nos chocaram nas últimas 2 décadas. Líderes que falam sobre condutas e éticas, mas que não praticam. Retiram, invadem igrejas, retiram as imagens de Jesus dentro até das salas de aula e não permitem que façamos orações. Profetas, ou entre aspas, né, profetas ou líderes que argumentam, que tentam mudar até a próprio conceito de sexualidade desde criança, falando para as crianças: vocês não são nem homens e nem mulheres, nem meninos e nem meninas, vocês vão escolher o que vocês querem ser quando crescer. E aí entram nas escolas, começam a fazer uma verdadeira cartilha, atrapalhando a situação do desenvolvimento, criando problemas, tabus das crianças, que eles não sabem entender o que acontece, como se criança pudesse entender sobre sexualidade. Bom, aí graças a Deus nós estamos vendo que isso foi parado, foi interrompido. Então vamos entender que esses líderes ou esses falsos profetas também estão manipulando massas, e é isso que nós temos uma preocupação, né?
Bom, e o que move esses falsos profetas? São 4 itens importantes que fazem esses indivíduos serem o que serem. Manipular as populações com suas regras e atitudes. Primeiro, pelo dinheiro. Muitos se interessam pelo dinheiro. Enriquecer. Dinheiro traz status, traz qualidade de vida, dinheiro traz posição, dinheiro é o que eles pensam. E não à toa cobram fortunas, dizendo para a cobrança do dízimo, né? E quisera eu ver essas igrejas e esses lugares fazendo alguma atitude de caridade, prestando contas para esses dinheiros arrecadados para uma instituição de caridade, um asilo, um orfanato, um hospital. Então, nós temos essa situação enfrentada pelo mundo. Temos o segundo grande motivo para que esses indivíduos investem tanto nessa situação dos falsos profetas e falsos cristos. Poder. O poder de conduzir massas, o poder de manipular, de criar regras e criar condutas. O poder traz a satisfação. Infelizmente, algumas dessas pessoas ainda têm um quarto sinal, um quarto motivo, que é a sexualidade desregrada, como havia comentado agora. Infelizmente, eles acham que é comum a pedofilia, que é comum o homem e uma mulher incitar as crianças, e isso a gente não pode deixar que aconteça. Essas pessoas haverão de se reajustar com as suas dívidas, mas no momento nós temos que ficar em alerta e barrar que essas atitudes cresçam e invadem os nossos lares, os lares das pessoas, do mundo e da nossa casa, né? A terceira, a quarta e última razão é a religião. Sim, é falar sobre a religião, mas com um detalhe importante, sem espiritualidade. Uma religião seca. Eles são falsas ideias, eles vendem falácias, eles vendem coisas para trapacear e enganar a população. Já vi pessoas perderem o único ganha-pão da vida dele, que era um salário mínimo, a sua aposentadoria, e falar: quanto mais você doa, mais você vai conseguir. É assim que o alto vê. A sua doação material financeira compra o que você está pedindo. Então são as inversões de valores que nós estamos enfrentando aí. Eu gostaria de ler um trechinho de um evangelho muito legal, que foi escrito pelo Antônio Baduy Filho e ditado pelo Espírito André Luiz. André Luiz, aquele mesmo Espírito que trabalhou com Chico Xavier, fazendo a série de livros, são acho que 18 livros, sobre as condutas, sobre o plano espiritual em todos os aspectos, começando com o primeiro livro, Nosso Lar. E agora André Luiz veio colocar a exposição do Evangelho. Cada item, cada capítulo, ele faz um comentário. Para quem não entendeu, esse comentário fica bem mais claro. Olha só o que ele fala do item 9, impostores de hoje. Do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Impostores de hoje é o título do que eu vou ler agora. Em todas as épocas existiram os falsos profetas, acenando com novas revelações em nome de Deus. Na atualidade, porém, tais impostores estão camuflados nos meios religiosos, semeando dúvidas e confusão. Apresentam humildade, mas tiranizam os seus seguidores. Falam da misericórdia, mas aterrorizam com punições aflitivas e eternas. Referem-se à tolerância, mas perseguem as outras crenças. Anunciam os benefícios da compreensão, mas são inacessíveis ao entendimento. Pregam a modéstia, mas acercam-se de todas as pompas. Proclamam a caridade, mas são implacáveis na condenação. Alardeiam despreendimento, mas exigem contribuição no exercício da fé. Apregoam o amor,
mas discriminam os que pensam de maneira diversa. Defende o perdão, mas cultiva o rancor aos adversários. Exaltam a fraternidade, mas agem com personalismo diante deles, que ainda se prendem às teias da vaidade e se põem aos incautos. Use o bom senso e vigilância, entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora digam enviados de Deus, na verdade não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros. Então nós temos aí a preocupação da espiritualidade em trazer por todos os meios, tanto por Jesus, através do sermão profético, até pelo André Luiz, né? Através do Antônio Baduí Frio, que foi o médium que fez a psicografia. Então eles vêm trazer essa situação para que nós continuemos em alerta, orai e vigiai. Dando continuação aos nossos estudos de hoje, nós vamos falar ainda um pouquinho mais, né, sobre essa situação que nós estamos passando, né? Que é interessante Jesus Cristo trazer essa mensagem até os dias de hoje, para que nós coloquemos na postura de vigilância e defensiva, tá? Então os messias são aqueles que criam o quê? Criam as ideologias. E os profetas divulgam essas ideologias também, criadas em parte, ou colocando uma vírgulazinha deles nessas situações ideológicas, né? Aí vem uma pergunta bem interessante: por que Deus permite essa situação? Ora, sabendo que são espíritos empedernidos, sabendo que são espíritos petrificados no mal, porque eles não querem sair dessa situação, né? Por que Deus permite que isso aconteça no mundo? Abrir as comportas, deixar eles reencarnarem? Resposta: 2 motivos. Primeiro, porque eles também têm chance de ter a redenção. Veja, reencarnar no mundo onde que está tudo já bem elaborado, um mundo que você não precisa sair armado na rua para caçar o seu alimento, no mundo onde que você já tem qualidade de escolhas, você tem quantidade de opções. Um mundo onde que o livro não é proibido, onde o estudo é gratuito, onde a formação profissional é dada por várias instituições gratuita, para que você pudesse ter um objetivo, uma profissão, ganhar o seu dinheiro de forma honesta e criar assim não só a sua subsistência, mas também atenção especial à sua família. Um mundo onde todos sorriem e trazem paz. Um mundo que não existe pessoas armadas andando na rua, trazendo uma defensiva da violência como vimos em séculos passados. Um mundo diferente, de paz e de harmonia, algo possível e que não é um sonho. E eles adentrando nesse planeta, neste momento, na veste carnal, onde a luz, a água aquecida, o alimento fácil, onde o conforto de uma cama, as roupas, a subsistência é muito mais tranquila, poderia tocar de alguma forma o coração desses indivíduos e entenderem: não, eu não quero ser mais assim. Então alguns até conseguem ser sensibilizados, mas outros pouco importam. Gostam de fazer o mal, fazem o mal pelo valor que dão o mal e desprezam toda a chance que são oferecidas. Esses terão que ser removidos do planeta, porque no mundo de regeneração, esse mundo que estamos entrando agora, não haverá espaço mais para a maldade. Então eles terão que repetir de ano, repetir em planetas que possam estar na mesma envergadura dos seus atitudes, da sua índole, da sua forma de querer viver, né? Então essas são as condições que a gente precisa ver. É a segunda e última razão para esses indivíduos estarem vindo aqui no planeta, é a nossa prova moral, para nós resistirmos às dificuldades, para nós mostrarmos a nossa presença do conhecimento que temos
com o Evangelho e entender, eu não vou entrar nessa vibe, né? Nessa forma de agressão, não vou ser semelhante, rebaixar a minha conduta, contra-atacar, criar grupos de hostilidades contra qualquer pessoa que seja. Sim, nós sabemos que tem pessoas, inclusive pessoas de renomes, que ocupam cargos públicos, inclusive. Não nos interessa. Vamos continuar mantendo a nossa postura retilínea. Não vamos criar uma rede de ódio, porque é isso que a espiritualidade quer. Ódio, desavença, eles querem anarquia. Não vamos entrar, porque nós estamos aqui em outra situação. Nós sabemos que nosso esforço é bem visto por Jesus, é bem avaliado por nosso Pai. O esforço que nós temos de querer manter o bem, fazer o bem, para que o bem se propaga, ser pacífico e tentar manter a pacificação para que a paz possa ser produzida em todos os pontos. Nós ficaremos no planeta, esses indivíduos não. Então não vamos entrar nessa situação que vai trazer sérios comprometimentos para conosco. Vamos procurar manter a nossa postura cristã, assim como Jesus, que olhava a todos, mesmo aqueles que o crucificaram, pedindo redenção ao Pai para as pessoas que naquele momento atacavam, maldiçoavam eles. E ele ainda teve a capacidade de pedir o Pai, dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem. E aí, esse é o ensinamento perfeito para encerrar a nossa conversa de hoje, a nossa preleção. E eu gostaria de agradecer a todos a presença, pedir ao Pai que abençoe o lar de todos, que envolva com muita paz, saúde e harmonia, e que possamos agradecer por esse momento de estarmos aqui nessa transição, porque somos discípulos de Jesus. Nós viemos aqui para erguer a bandeira de Jesus e vamos mantê-la com nossas boa vontade, com toda a fé que temos em nosso coração, porque no mundo momentos melhores haverão de acontecer. É só nós contribuirmos não só com a nossa postura, mas com as nossas orações diárias, pedindo ao Pai que interceda. Que assim sejam, ficam com a paz do Senhor, graças a Deus.